Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 27. É o texto que nós vamos meditar nesta noite. Mateus 5 e o versículo 27. E como sempre, peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para que nós venhamos acompanhar a palavra do Senhor e guardar o lugar onde está na nossa Bíblia, né? Eu não sei os irmãos, mas eu tenho dó de trocar de Bíblia, irmãos. Se eu olhar minha Biblinha aqui, eu tenho outras em casa, né, que está nova, mas eu tenho dó de largar minha veinha, né? Minha veinha não é minha esposa vai ser minha veinha daqui a uns anos, né? Mas a minha veinha aqui que eu estou dizendo é a minha Bíblia, né? Porque quando eu penso em um determinado capítulo da Bíblia, eu já sei até o ladinho que está aquele capítulo, né? Então é muito especial, por isso que é importante a gente ter essa afinidade com a palavra de Deus. Eu já conheci pessoas, cristãos, que ele tem 20 Bíblias em casa, mas ele não usa nenhuma das 20. Aí é dor de cabeça, né? Daí não adianta ter Bíblia. É melhor vender tudo aquilo lá e comprar só uma e poder estudar só aquela lá, né? O importante é estarmos perto da palavra de Deus. Quem achou Mateus capítulo 5, versículo 27? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estar na presença do Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor, louvando e bendizendo ao Teu nome, Pai. Agradecemos porque se estamos aqui, é porque o Senhor sustentou a cada um de nós durante o percurso desse dia, nos dando vida, nos dando saúde, nos livrando, Senhor, no trânsito, nos lugares aonde estivemos, e o Senhor nos trouxe e conduziu a esta casa de oração. Que neste momento, juntos, possamos aprender um pouquinho mais da Sua palavra, somente pelo Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é o Espírito que nos ensina em todo o caminho e vontade do Senhor, é que podemos compreender a Sua palavra, Pai. Seja conosco, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, os irmãos que têm acompanhado aqui ao longo das quartas-feiras, nós estamos estudando o Sermão do Monte. E este sermão traz para nós lições muito importantes. Nós já estudamos aqui as 8 bem-aventuranças, e de maneira resumida, as 8 bem-aventuranças vão falar da nossa dependência total de Deus. Quando eu penso nessas 8 bem-aventuranças, o que me vem à mente é aquele sentimento de total dependência de Deus. E como nós estudamos aqui, não existe nenhum ser humano, né, que nasceu aqui nesse mundo que possa viver de maneira autônoma. Para começar, para sermos salvos, dependemos da graça de Deus. Para continuarmos no caminho da graça e da salvação do Senhor, dependemos da graça do Senhor também sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos a cada dia permanecer firmes na presença de Deus, tendo esse sentimento. Sem Deus, eu não posso nada. Sem Deus, eu estaria perdido e condenado ao fogo do inferno eterno. Mas com Deus, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, e daqui a pouquinho Ele vai vir me buscar e eu estarei para sempre com Ele. Então, as bem-aventuranças nos chamam a uma vida de dependência total e completa do Senhor. Nós vimos aqui que o discípulo é o sal da terra, o discípulo é a luz do mundo. E quando nós chegamos a partir do versículo 17, nós vimos que o Senhor Jesus vai falar a respeito daquele aspecto da lei que nós estudamos também, né? Que a pergunta muitas vezes dos cristãos da nova aliança é dizer, será que a lei do Antigo Testamento tem alguma valia para nós aqui na nova aliança? Eu não vou entrar nesse assunto de novo, porque nós já estudamos isso. Se você quiser, a mensagem está lá no canal do YouTube, você pode acompanhar, para que você entenda um pouquinho melhor qual é a relação do cristão com a lei do Antigo Testamento. Mas nós fizemos aqui um comparativo entre a lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos. Eu disse para os irmãos que os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes.
Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa responsabilidade diante de Deus. E os 6 últimos mandamentos, lá dos 10, vão falar da nossa responsabilidade diante do nosso próximo, né? Então, vendo o aspecto da lei moral de Deus, isso continua valendo até os nossos dias, né? Vou repetir aqui, porque quem sabe alguém não esteve nas últimas quartas-feiras. Nós podemos ter um outro Deus além do Senhor? Somente Deus. Então, a primeira lei lá do decálogo está valendo ainda. Nós podemos fazer algum tipo de imagem e escultura em semelhança daquilo que tem no céu, na terra, ou no mar, em algum lugar do planeta, e poder nos prostrar diante dela para adorar? Não, então continua valendo. Podemos tomar o nome do Senhor em vão? Usar o nome dele? Vamos relembrar aqui o que é tomar o nome do Senhor em vão. É dizer-se discípulo de Cristo, dizer-se seguidor de Deus, filho de Deus, e não viver condizentemente com essa característica. Dá para dizer que é um filho de Deus e não vive como um filho de Deus? Então, não continua valendo os nossos dias também. Lembra do sábado? Tratamos também um pouquinho a respeito do sábado, que o sábado, no Novo Testamento, não quer dizer um dia, mas quer dizer uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descanso, e quem está em Cristo está descansando. Se você quiser mais detalhes, vá lá também no canal do YouTube, e nós vamos, ali, através daquela mensagem, você consegue compreender melhor essa realidade. A segunda parte, nós podemos desonrar o pai e a mãe? Certeza? Por que tem gente que desonra, então? Nós podemos matar alguém? Adulterar. Nós podemos roubar alguém? Cobiçar. Furtar alguma coisa de alguém? Opa, então ainda está valendo para nós, né? Quando nós chegamos aqui no versículo 20, capítulo 5, versículo 20, Jesus vai dizer assim, que se a justiça de vocês, que são os meus discípulos, não exceder, e ele não fala só exceder, ele diz exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Então o que Jesus está fazendo é pegar o padrão e elevar esse padrão a um nível mais alto. Vamos dizer que nós somos chamados para realizar um determinado serviço em uma casa. E existe um serviço muito detalhista, que é esse que nós estamos fazendo aqui na igreja. Ainda estamos no princípio dele, né, irmão Antônio? Essa é a questão de preparar as paredes aqui, depois vai ser lixado. Isso aqui é um detalhe muito grande, por quê? Porque depois de ser passada a massa corrida, você vai precisar lixar essa parede. E o desafio muito grande na hora de lixar essa parede é que você consiga deixar ela na linha, né? Porque se você lixar demais em uma parte e de menos em outra, vai começar a ficar um ondulado. Só que se essa igreja aqui tiver no final da tarde, 5 horas da tarde, quando o sol está baixando, se você for ali na parede, você não percebe as ondulações. Mas se você ligar a luz, você vai perceber. E tem um detalhe, o irmão Antônio, que é construtor, né, sabe muito melhor do que eu. Se você quer realmente ver se aquela parede está bem alinhada, se a massa está bem alinhada, o lixamento está bem alinhado, você vem com uma luz do lado dela e você consegue perceber se tem algum tipo de ondulação ou não. Então, o que significa Jesus dizer que a justiça na nova aliança, a prática, a vida justa, precisa ser muito mais alta do que da antiga aliança? Ele está dizendo para nós que o nível, a luz dele vai bater de maneira muito mais profunda dentro dos nossos corações. E nós estudamos aqui, fora a quarta-feira passada, na outra, a respeito do que Jesus disse, a definição do que é homicídio. Nós vimos que a ideia dos religiosos dos dias de Jesus é que o homicídio se caracterizava simplesmente de matar alguma pessoa. Na mente dos religiosos, você poderia fazer de tudo com aquela pessoa, menos matar. Então você podia arrancar um braço dela, você podia cortar a língua dela fora, você podia mutilar e arrancar um olho dela para fora, você podia fazer qualquer coisa com ela. Mas ele dizia assim, não, nós só não podemos matar essa pessoa. Matar nós não podemos. Se você pensar um pouquinho a respeito disso, você vai se lembrar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus... os religiosos da época queriam fazer de tudo para poder matar Jesus. De tudo para poder matar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma artimanha, usando alguma característica da lei para que Jesus respondesse de maneira errada e eles dissessem, olha, ele pecou contra a lei e agora nós vamos apedrejar ele. Então, a ideia que eles tinham é que em nome deste mandamento não matarás, eles podiam fazer de tudo com a pessoa, eles só não poderiam matar aquela pessoa fisicamente, a não ser que ela transgredisse algum tipo de mandamento de Deus, que aí em nome da religião eles poderiam matar essa pessoa. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que o homicídio é aquele ponto inicial onde surge uma ira dentro do coração e caminha até o homicídio. Então, qual que é o ponto que Jesus ensina? O que significa ser uma pessoa homicida no Novo Testamento? É alguém que tem uma ira dentro do seu coração
que nutre uma ira dentro do seu coração contra alguém, e é todo o percurso, desde a ira até o homicídio. E eu fiz a pergunta para os irmãos aqui: alguém de vocês já sentiu ira? Ninguém, né? Ô povo calmo, gente, olha que maravilha, que povo abençoado, né? Acho que é só eu que já me irei, o resto não, né? Não, né, Letícia? Ninguém se irou, né? Vocês estão tudo calmo. A grande questão que nós aprendemos ali, se você quiser ver de maneira mais detida, vai lá e assiste a mensagem completa, é que o ponto que Jesus está dizendo é que tudo começa de uma ira dentro do coração, depois caminha para a verbalização da ira e, por fim, para o desprezo com aquela pessoa com quem você nutre aquela ira. Você se ira no coração, você externaliza em forma de palavra e, por fim, você despreza completamente aquela pessoa. O fim disso aqui é mais ou menos aquela ideia que algumas pessoas têm de dizer assim: eu não quero ver fulano nem pintado de ouro. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que se aquela pessoa morresse, não teria impacto nenhum na vida dela. Aquela pessoa é insignificante na vida dela. E Jesus está dizendo que desde o princípio da ira até o homicídio concluído de matar uma pessoa, tudo isso é chamado de homicídio. Viu que Jesus está elevando o nível da lei? Quando a gente chega nesse ponto, a partir do versículo 27, Jesus vai fazer a mesma coisa. E eu queria que vocês atentassem para a meditação dessa palavra, porque eu acredito que não existia um tempo onde nós estamos sendo tão expostos à sensualidade como dentro dos nossos dias. A sensualidade está em todos os aspectos de telecomunicações. Um celular, uma televisão, um filme, um seriado, qualquer coisa que você vá acessar, provavelmente dentro de todos aqueles conteúdos vai ter alguma coisa de conotação sexual. Não tem como escapar disso, vai estar ali. Até no final de semana eu conversava com uma pessoa, é um irmão de outra denominação, e ele estava triste. Ele falou assim: olha, eu estou muito chateado porque eu participo de tal denominação e a minha esposa parou de ir. Ele diz: minha esposa parou de ir lá porque ela começou a fazer faculdade, e lá nessa denominação as pessoas não podem ler qualquer livro. O livro que a pessoa for ler tem que ir lá levá-la no responsável da igreja, para o responsável da igreja analisar o livro para dizer se pode ou não pode ler aquele livro. E a esposa dele desanimou da igreja. E pegou e saiu. Fez a sua faculdade, terminou a faculdade, e ele disse: olha, quando eu vou conversar com a minha esposa hoje, ela é muito mais uma ateia do que uma cristã. Ela não quer nem saber de falar das coisas da igreja, porque ela tem esse trauma desse ambiente de igreja, onde as pessoas queriam subjugar ela em uma coisa que tolhe de maneira muito profunda a liberdade das pessoas. O que nós fazemos aqui, irmãos, nas nossas igrejas, ensinando o povo de Deus, é para que você tenha maturidade espiritual, para que quando chegar lá dentro da tua casa, você tenha discernimento suficiente para dizer: eu devo ler isso ou não devo? Eu posso assistir essa programação ou eu não posso? É para fazer com que eu e você cresçamos, porque eu não estou lá com você. Para você perguntar: pastor, posso assistir esse seriado aqui na Netflix? Eu não vou, você vai ficar me perguntando isso aí, eu não vou te responder no WhatsApp, isso aí daí já é demais. Mas se você amadurecer e caminhar na fé, você terá discernimento pela palavra de Deus para saber aquilo que pode ser colocado diante dos teus olhos e aquilo que não pode ser colocado diante dos teus olhos. E é por isso que nós estamos neste culto de ensino, para que eu e você juntos cresçamos em maturidade, aprendendo da palavra de Deus, para que quando sair lá fora saibamos tomar as decisões corretas. É para isso que nós somos cristãos, transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus para viver de maneira digna dentro do nosso lar, no trabalho, no meio da sociedade, para viver como cristãos, como aqueles que são discípulos de Cristo. Amém, irmãos? É isso que é o objetivo que Deus deseja de nós. Jesus diz no versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, e eu já disse, se alguém tiver algum tipo de pergunta, levanta a mão, que no momento oportuno eu já passo para você fazer a pergunta, tá? Mas se eu perguntasse para os irmãos aqui, o que é adultério? Alguém ousaria responder? O que é adultério, irmãos? Todo mundo vai falar assim junto? O que é adultério? Adultério.
Os irmãos estão... Coisa assim. Opa, o João chegou no ponto objetivo, né? Tem a adulteração de placa, adulteração de documento, adulteração de passaporte, né? Mas aqui dentro, a adulteração da palavra de Deus. Mas e esse adultério que Jesus está falando? Que tipo de adultério que é? Um adultério no casamento, né? Uma atitude de ter relações com uma pessoa que não é o seu cônjuge. É isso? Maravilha. Então vamos caminhar aqui, porque essa é a ideia que nós temos de adultério. E esse é o pensamento principal quando se pensa na questão do adultério. É uma infidelidade conjugal. É o cônjuge saindo do ambiente do casamento para ter relação com uma outra pessoa de fora. É isso, né? Esse é o pensamento. Mas preste atenção, leia com bastante atenção, volte os teus olhos lá no versículo 28 e veja o que Jesus vai dizer a respeito disso. Ele diz, ele já disse, ouviste que foi dito, não adulterarás. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, o que diz lá? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os irmãos conseguem perceber que o filtro começou a penetrar para entrar lá dentro do coração, porque o que Jesus está ensinando aqui é de foro íntimo, é a realidade mais profunda do coração, porque também os religiosos dos dias de Jesus estavam dizendo, nós podemos fazer qualquer coisa, nós só não podemos nos deitar com a mulher. Eu posso olhar elas passando, eu posso cobiçar elas passando, eu posso, de alguma maneira, chamar a atenção delas, né? Como a gente vê aí no meio da sociedade, o camarada assobiando, assediando, mas eu só não posso me deitar com ela. É a mentalidade dos religiosos da época de Jesus. Será que é diferente dos nossos dias? Será que se pararmos para prestar atenção na realidade do coração humano, será que não é a mesma intencionalidade que existe no coração do ser humano até o dia de hoje? E eu vou ser bem sincero para os irmãos aqui, que quando a gente olha essa passagem aqui, pode ter um tipo de preconceito, as mulheres dizendo assim, ó lá, viu como é que esses homens são tudo sem vergonha? Olha lá, está falando do homem. Mas você sabe que a citação de Jesus e dos escritores do Novo Testamento, se você lê o contexto, ele tem aspecto binário. Você vai entender que ali, quando se diz o homem, você pode também entender a mulher. Ou alguém vai fazer aquela leitura preterista, né? De você dizer assim, não, nessa passagem aqui é só o homem mesmo. Quando, na verdade, é a intencionalidade dos dois lados. A infidelidade conjugal da parte dos homens, sim ou não? A das mulheres também? Sim. Amém, irmãos. Aí entramos num denominador comum. Então, quando nós entramos nesse pensamento, nós começamos a entender que Jesus está rastreando o coração e ele vai até a sede dos sentimentos e dos pensamentos dessa pessoa. Jesus está dizendo que qualquer atitude que o coração se incline para alguma pessoa que não é o seu cônjuge, o adultério já está sendo consumado dentro do coração. Eu vou entrar aqui nessa questão que eu acredito que seja extremamente importante, porque muitas pessoas elas ficam pensando que aquilo que é íntimo dentro do coração, que ela pensa sozinho, não traz problema nenhum. Mas é do coração que procedem os maus desígnios. É dentro do coração que existem as maquinações do ser humano. Irmão, eu preciso dizer uma coisa aqui muito direta e objetiva para você. Aqui dentro dessa igreja não existe nenhum super-herói espiritual. Todos nós somos seres humanos caídos em Adão, mas que hoje, pela graça de Deus, estamos de pé. Mas Paulo diz aos Coríntios, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não... Tem alguém aqui que é super-herói espiritual? Se tiver, confessa já e abandona essa vida de Marvel aí, tá? Que você é super-herói e está querendo enfrentar todo mundo. Nós somos seres humanos que somos sustentados pela graça de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque no ministério pastoral você vai aconselhar determinadas pessoas que elas olham para nós como se nós fôssemos pessoas de um grau espiritual super alto. Nós somos seres humanos. Nós enfrentamos desafios. Nós estamos aí neste mundo vivendo pela graça de Deus, aprendendo com o Espírito Santo a cada dia,
a sair daquelas artimanhas que Satanás vai criando diante de nós, e nós vamos vencendo a cada dia, dia após dia, nós vamos caminhando e caminhando, e nos aproximando mais de Cristo e aprendendo a vencer as tentações. Você pode dizer amém, irmão? Quando Jesus está dizendo isso, ele vai entrar na profundidade do coração para poder descrever algumas coisas aqui muito importantes. Ele vai dizer que o coração humano, ele se inclina na direção oposta da vontade de Deus. Então a pessoa se casou, aquele homem e aquela mulher se casaram, e dentro daquele ambiente de casamento, o tempo se passou, e daqui a pouco o olhar, né, o sentimento começa a arrefecer, e o olhar começa a procurar outras coisas. No momento que você está apaixonado, que você está apaixonada, parece que ninguém te encanta. Mas quando você está dentro do relacionamento e o tempo vai passando, pode ser que a pessoa se sinta tentado a começar a olhar para o lado de fora, fora daquele ambiente que ele ou ela se encontra. E é nesse momento que o coração vai se desviando do seu sentimento que deveria ser direcionado para o seu cônjuge, começa a ser direcionado para um outro caminho. E aí é que nós encontramos as pessoas caindo na pornografia. É aí que nós encontramos pessoas flertando com colegas de trabalho e com outras, e o coração vai se desviando, se desviando e se desviando, até o ponto que aquela pessoa está tão envolvida naquele sentimento que o ato, aí sim, é um adultério consumado. E na realidade aqui, de pensar aonde os homens são tentados. Os homens são tentados nos seus olhos. Os homens são tentados na sua percepção visual. As mulheres são tentadas aonde? Geralmente na sua percepção auditiva. Né? Eu gosto de fazer minhas pesquisas, às vezes converso com a minha esposa, né? Faço as pesquisas, porque eu não sou mulher. Então eu preciso entender qual é a perspectiva, porque parece que só existe uma tentação neste âmbito sexual do lado masculino, mas dos dois lados há. E aqui é muito importante, porque se no lado masculino existe uma atenção do homem no sentido visual, no lado da mulher existe uma atenção no lado auditivo, que vai caminhando de tal maneira que sorrateiramente ela vai sendo envolvida. Vamos entrar aqui no âmbito do homem. No âmbito do homem, ele olha para uma mulher, e ele precisa ter muito cuidado naquele olhar e naquela observação. Agora vamos falar aqui a respeito de um homem cristão. Há muitos anos atrás, nós recebemos uma palestra do presbítero Isaías, faz muito tempo que eu não vejo ele era lá da sede de Curitiba, e ele disse algo muito interessante que eu nunca mais esqueci, depois eu ouvi outras pessoas dizendo. Ele disse assim: o primeiro olhar não é responsabilidade tua, mas o segundo olhar é. O que é isso aí? O homem está ali e passou uma mulher muito bela, bonita, passou por ele. Ele olhou e ele tirou o olho. O que vai começar a acontecer no coração dele? Vontade de olhar de novo. Aí ele está aqui, ó, o dedinho. Olha de novo, rapaz, não dá nada. Nossa, é bonita, ela é bonita demais. Olha só, olha as voltas dela, olha como é que ela anda e tal. E ele está ali. É naquele momento que a batalha está instaurada no coração. Porque se ele voltar os olhos de novo naquela mulher, você pode ter certeza que ele vai caminhar para o pecado. É no retrovisor que vai dizer que tem um outro objeto que está ajudando ele a olhar, né? Mas a partir do momento que o olhar se direcionou de volta para aquele lugar, para aquela mulher, para aquela pessoa, o seu coração está sendo contornado para ali, e agora ele se abre, e agora a guarda dele se baixa, né? E aí ele vai começar a ser tentado dentro do seu próprio coração. Você sabe o que é interessante? Nós já dissemos isso aqui, já refleti com os irmãos algumas vezes sobre isso. Mas o que Tiago ensina na epístola dele é que há um processo de maneira tríplice da tentação dentro do coração. A Bíblia vai dizer que nós somos tentados pela própria cobiça que existe dentro de nós. Isso é evidência de que a velha natureza está dentro de nós. Então há uma cobiça ali dentro, e quando isso acontece, essa mulher passa, o homem vê ela passando e ele desvia o olhar. A cobiça começa a fermentar dentro do coração dele, e naquele momento ele precisa tomar uma decisão. Ou ele vira a cabeça de tal maneira que ele luta contra aquela tentação pedindo a graça de Deus, ou ele se volta para ela e olha para ela e corre risco de pecar. Uma coisa aqui muito sensível, porque eu sei que, quem sabe, na mente de muitos homens pode se passar isso. Será que é possível olhar para uma mulher e admirá-la sem cobiçá-la? É uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos agora.
É possível um homem, e agora um homem tem que responder, porque se as irmãs responderem, as irmãs não sabem. Né? Porque só um homem sabe o que acontece no coração do homem. Um homem aqui agora, alguém vai ter coragem de dizer. Né? Hã? É possível olhar para uma mulher? Você está envolvendo a palavra chamada intenção. Você vai falar a palavra, vamos olhar lá para Davi, vai dar intenção. Adulterarás. Então envolve a intenção da forma que você olha. Se você alimentar a tua intenção, cara, tu vai cair e cara. Vai. Irmãos, eu acredito que essa é a opinião mesmo. É possível olhar de maneira que você admire, mas não cobice. Mas eu preciso ser muito sincero. Dentro dessa nossa sociedade hipersensualizada, o coração às vezes está tão inclinado para isso que às vezes nós não temos maturidade suficiente para discernir o que é admiração e o que é cobiça. E o conselho que eu daria é melhor desviar o olhar do que tentar olhar para ver se vai conseguir apreciar ou cobiçar. Tá? Irmãos, eu estou sendo muito objetivo aqui, queridos. Tá? Isso aqui é muito sério. Quando eu estive diante dessa passagem aqui para pregar aos irmãos, há muito temor dentro do meu coração, porque o meu temor é o seguinte: eu estou instruindo você através da palavra de Deus, e quando você sair daqui, você vai enfrentar esse desafio lá fora. O que Deus deseja é que nós tenhamos tal instrução, que quando chegar lá fora, nós tenhamos aquele momento de reflexão e de dizer: Senhor, eu aprendi sobre isso. E agora, Senhor, quem sabe, pelo aprendizado e pelo poder da vida de Cristo dentro de nós. Aqui não é só aprender a fazer, não é uma técnica simplesmente. É entender o que deve ser feito e dentro do coração nutrir aquela vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Tá? Então nós já tratamos um pouquinho dos homens aqui, depois quem sabe a gente volta. Vamos se voltar para as mulheres. Uma mulher, e segundo as minhas pesquisas aqui com mulher, tá? Com a minha esposa, né, e pesquisando, a percepção que uma mulher tem muitas vezes não é pela forma deste homem. A cobiça que é formada dentro do coração dessa mulher é de perceber primeiro se o cara está arrumadinho. Né? A mulher vai olhar, e uma coisa muito interessante, foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa se perguntou se as mulheres se sentiam atraídas pelo homem quando ele era musculoso. E aí a pesquisa diz que não, às vezes pode ser um barrigudinho, barriga de verme, né? Mas... E aí, não, nada contra quem está com barriga aí, mas fica tranquilo, eu também tenho aqui, estamos tudo junto. A grande questão é que a observação que ela faz é se esse camarada está bem arrumado, se ele está bem engomadinho, né? Se ele está com um perfil de vestimenta que chama a atenção dela, e principalmente na forma de comunicação. Se a forma de comunicação, primeiro, né? Até eu e minha esposa estavam lembrando dessa questão aqui, qual que é a grande dificuldade de uma mulher se sentir atraída por um homem é quando ele não sabe conversar. E tem um monte de gente que eu conheço que até hoje não aprendeu a conversar e até hoje está sozinho. Né? É difícil, é vergonhoso aquele primeiro contato, né? Você fica mexendo, arrumando algum tique nervoso para você poder desconcentrar daquilo ali e tentar falar alguma coisa. Às vezes você fala alguma coisa sem graça. Meu pai já contou aqui, né? Quando ele foi conhecer minha mãe, morando do lado de casa, meu tio pegou pipoca, levou para minha mãe, dizendo assim: foi o Josias que te deu essa pipoca. E ele: meu Deus do céu, os irmãos estiveram aqui, ouviram, né? E ela perguntou de longe para ele: foi você mesmo que fez? Ele: foi o que saiu, né? Porque a pessoa é muito vergonhosa nesse momento. Então, muitas vezes, essa perspectiva da mulher olhar para esse homem, ela vai olhar para ele, perceber o perfil que ele tem, e a conversa dele também pode seduzir ou não. Agora, o que nós nos voltamos aqui, nós estamos falando de duas pessoas que são casadas. Duas pessoas que foram unidas e diante de Deus elas têm um pacto e elas têm um compromisso. Essas pessoas são tentadas durante o seu casamento? Sim ou não? São tentadas. Todos os cônjuges serão tentados, de alguma maneira ou outra. A grande questão que Jesus propõe diante de nós aqui é qual é a intenção do nosso coração. É interessante porque se nós também vivemos um tipo de relacionamento conjugal onde ele não é regado, onde ele não é cuidado, você pode ter certeza que é um coração vulnerável. A Bíblia vai dizer para nós lá em Provérbios que a alma farta pisa em favos de mel. Mas para a alma faminta, todo amargo é? Você já não viu aquele camarada que tinha um casamento que aparentemente era bonito, e ele traiu a esposa, e quando você olhou a mulher que ele traiu, você diz: rapaz do céu, esse cara está ficando louco.
Né? Porque você fala, meu Deus, uma esposa tão bonita, meu Deus. Né? Você olha para outra pessoa, Senhor da glória, eu já vi esse fato acontecendo e eu fiquei abismado. Eu falei, meu pai do céu, mas a esposa é tão bonita. Jesus, querido, você não consegue entender aquilo ali. Porque aquele coração, de alguma maneira, aquele relacionamento não estava sendo mantido. Aquele relacionamento não estava sendo cultivado. A palavra de Deus vai nos demonstrar que a vivência conjugal, ela é extremamente sensível. Você já percebeu que é muito mais fácil você sorrir para os irmãos aqui da igreja do que sorrir para a família em casa? Você já foi acusado pela esposa dizendo assim, lá na igreja, você fica sorrindo para os irmãos. Mas aqui, olha lá o jeito que tal. Não fala direito com a gente, ignora a gente, né? E vira gente, e vice-versa. Lá no círculo de oração você abraça todo mundo, sorri todo mundo, mas aqui dentro de casa ali o jeito que é. Você sabe por que é difícil dentro de casa? Porque dentro de casa nós somos quem realmente somos. E as pessoas com quem nós convivemos dentro de casa, nós apostamos nelas e elas nos decepcionam. Vai dizer que não. O marido estava apostando que a hora que chegasse em casa, ia ter aquela asinha e coxinha frita, aquele feijão feito na hora, aquele arrozinho. Quando chegou lá, a esposa disse, não deu tempo de fazer nada, daqui a pouco eu mexo. E o cara está com a barriga roncando. Aquilo ali não decepciona? Se ela... Vamos inverter aqui agora, né? Ô, glória, as irmãs aí, né? Aí, o marido está em casa naquele dia, e ela está na expectativa, vai chegar com fome. Será que preparou alguma coisa? E quando chega lá, não tem nada preparado, não comprou nenhum pão com vinho, não fez nenhum café. Será que ela se decepciona? Não varreu a casa? Eita Deus! Não ligou a máquina para lavar a roupa. Isso decepciona ou não decepciona? Nós vamos criando essa decepção dentro de casa, mas nós não conseguimos entender que o verdadeiro amor de Deus é ensinado dentro do nosso lar. Irmãos, que verdade preciosa é essa? Se você conseguir entender isso na tua vida, você vai voltar os teus olhos para a tua casa, para a tua família, e você vai entender que lá dentro daquela casa é uma oficina onde Deus vai te colocar diante de decepções com aquelas pessoas, para que o verdadeiro amor se manifeste. O que é o verdadeiro amor? É a decisão de amar uma pessoa mesmo ela não merecendo. Isso é o verdadeiro amor. Não é aquele negócio assim de dizer, ai, como eu amo, mas a pessoa faz tudo aquilo que eu gosto. O verdadeiro amor é o desafio de amar alguém mesmo aquela pessoa não merecendo. E alguém merece amor nesse mundo? Merece ou não? Não, porque pode ter alguns narcisistas que vão dizer, não, mas eu sou uma pessoa tão querida que eu mereço ser amado. Por que as pessoas não gostam de mim? Mas todos nós, irmãos, na vivência do dia a dia, nós temos aspectos de nós mesmos que são odiáveis. Que as pessoas vão olhar para nós e vão repudiar a nossa atitude, mas Deus vai nos ensinar a amar aqueles que não são amáveis. Esse é o verdadeiro amor. Se você tiver com dificuldade disso, a pergunta é o seguinte: quando que Deus nos amou? Quando que Deus nos amou? Quando deu o seu filho? O propósito de dar o filho aconteceu quando? Que momento da história aconteceu o propósito de que Deus enviaria o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós? Na eternidade? Tem umas eternidades saindo aí. É a eternidade mesmo? É na eternidade, irmãos. O projeto da redenção aconteceu antes mesmo da criação. Porque nós imaginamos o projeto da seguinte maneira: começou a construir a casa, acabou o dinheiro, vamos fazer o projeto agora. Mas a casa já começou, isso não é Deus. Deus é aquele que planeja tudo antes de colocar tudo em ordem, antes de colocar tudo em marcha, melhor dizendo. Então, na realidade de Deus, Deus amou a mim e a você bem antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer para nós lá em Efésios que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para filhos por adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, e ele vai dizer toda aquela... Quando que Deus fez isso? Antes mesmo que tudo existisse. Só que antes mesmo que tudo existisse, ele já viu a queda, e ele já viu o andamento do homem vivendo na queda, e ele viu o objeto da salvação, que é o ser humano caído. E o ser humano caído é passível de ser amado? Quando você vivia no mundo, tinha motivos para Deus amar você?
Aí é que está o amor. A Bíblia vai dizer que nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o Seu Filho por nós. O que é isso? Que Deus olha para nós antes mesmo que tudo exista, Ele já vê todas as coisas e Ele sabe que Ele vai demonstrar amor para quem não merece. A cruz do Calvário é uma declaração de amor de Deus pelos homens, mas também é a declaração de que os homens, muitos, vão rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então essa é a grande expressão de amor. Então o que eu quis dizer aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam de maneira bem objetiva? Muitos relacionamentos, eles deixam brechas para que de alguma forma falte nos seus corações, no coração do homem e da mulher, capacitação de sentimento de pertencimento dentro daquela relação, para que eles dois permaneçam juntos e permaneçam fiéis. Aqui, irmãos, nós precisamos pensar de uma maneira muito criteriosa, de maneira muito profunda, porque quando nós começamos a flertar no nosso coração, pensando de alguma maneira que nós já não podemos mais estar com aquela pessoa, que nós temos que trocar de pessoa, ali já está sendo instaurado aquilo que Jesus está dizendo que é o adultério. Quando aquele homem olha para uma outra pessoa, para uma outra mulher, e no seu coração ele está dizendo, eu não quero mais a minha mulher, eu quero essa outra mulher. Ele está adulterando. Quando aquela mulher começa a olhar para aquele homem e dizer, puxa, ele é tão mais responsável que o meu marido, ele é tão mais pontual, ele tem até um salário melhor do que o meu marido, puxa vida, e eu lá dentro de casa vivendo com aquele homem. Esse tipo de sentimento vai brotando dentro do coração e vai destruindo e corroendo o teu amor e a tua fidelidade para com Deus. Irmãos, um relacionamento não é mantido por sentimento, mas pelo comprometimento que nós fizemos diante de Deus. Se você tiver dificuldade com isso, leia Malaquias. E em Malaquias, Deus vai fazer uma acusação muito direta e objetiva, primeiramente com a liderança, com os sacerdotes. Deus vai dizer assim, eu fui testemunha do teu relacionamento, do teu pacto, do teu compromisso com a tua esposa. Esse relacionamento foi assumido diante de Deus. Hoje as estatísticas dizem que mais se separa do que se casa. Que a infidelidade conjugal é muito alta e, pasmem vocês, não existe, os homens são mais infiéis. Hoje a infidelidade de maneira quase que coigual. Homens traem, mulheres traem e degeneram aquilo que Deus criou para ser indissolúvel. Tem 4 pontos do casamento que nós nunca podemos esquecer. Deus criou o casamento para ser heterossexual, um homem e uma mulher. Ele criou o casamento para ser monogâmico, um homem e uma mulher, não é um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens. Ele criou o casamento para que o casamento possa ser monossomático. O que é monossomático? Uma só carne. Um homem e uma mulher se unem e eles se transformam em uma só carne. E ele também criou o casamento para ser indissolúvel. Será que Deus é a favor do divórcio? Pergunta para os irmãos aí. Alguém que... Não, com certeza, porque tem um monte de gente divorciando. Mas porque as pessoas se divorciam, isso significa que Deus está validando o divórcio delas? Se eu perguntasse hoje para os irmãos aqui, quais são, pelo menos, 2 meios pelos quais é possível haver um divórcio e a Bíblia permite, não que a Bíblia tenha vontade que aconteça. Qual que é? Adultério e qual mais? Nós aprendemos lá em 1 Coríntios capítulo 7. Eita, quem veio lá no estudo de Coríntios agora, hein? Meu pai. 1 Coríntios capítulo 7. Uma delas é imoralidade sexual. É o marido traindo a mulher ou a mulher traindo o marido. É possível haver divórcio aí. É claro que o perdão deveria reinar, mas às vezes não reina. Qual que é a outra? É quando o homem cristão pode estar casado com a mulher não cristã, ou quando a mulher cristã pode estar casada com um não cristão. Eles estão casados, é uma irmã e um homem que não é, a mulher é crente e o homem não é crente. O homem diz assim, se você continuar na fé, eu vou embora de casa e vou largar você. Se ele quiser ir embora de casa e largar ela está livre para continuar sozinha. E a Bíblia diz que não pode se casar de novo. No caso da imoralidade, é possível se casar de novo. A traição, não houve perdão, o pessoal vai para o canto dela e é possível nutrir agora um outro matrimônio. Mas no caso, só um momentinho, tá? Segura a pergunta aí. No caso de que esse homem diga, eu não quero viver com você, ou você escolhe Jesus ou eu.
como se, né, tivesse que fazer uma separação entre isso. E ela diz, não, eu não vou abandonar Jesus, então eu vou embora de casa. Nesse caso, ela está livre. E vice-versa. O irmão é crente e a mulher não é. A mulher diz assim, ou você fica com Jesus ou você fica comigo. E ele diz, Jesus eu não largo. Se você quiser continuar vivendo comigo, eu vivo com você, vou honrar o nosso compromisso de casamento. Mas ela diz assim, então eu vou embora. Nesse caso, está livre também para ficar sozinho. Mas Paulo diz que se quiser casar, vai ter que voltar com aquela pessoa de novo. Tá? Pode perguntar, Edson. Uhum. 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 Boa pergunta, Edson. Algumas pessoas dizem assim, mas você quer concluir a pergunta ou não? Era isso mesmo. É isso mesmo? Pode se sentar, então fica à vontade. Algumas pessoas perguntam assim, mas o meu casamento lá fora, antes de ser cristão, tem validade diante de Deus? Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então Deus considera aquele matrimônio, irmãos. Quando nós fazemos aqui um casamento diante de Deus de dois cristãos, e eu já ouvi pastores dizendo assim que são capazes de fazer um casamento entre dois descrentes ou dois crentes. Um crente com descrente, ele não casa. Né? E eu sou do parecer que é verdadeiro, porque no casamento do descrente eu reafirmo a verdade bíblica e aproveito para evangelizar eles. No casamento de dois cristãos, nós reafirmamos o compromisso que eles têm por serem discípulos de Cristo naquele relacionamento. Agora, um cristão com um não cristão, né? Aí cai naquela questão de um jugo desigual, né? Que não tem como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? A gente nem deve abençoar esse tipo de relacionamento. Mas vai que se converte. E vai que se converte, eu não sei, irmãos. Não tem como garantir que vai se converter ou não. Então, se você nutre esse tipo de relacionamento, você pode arrumar uma dor de cabeça para o futuro. Mas a pergunta do Edson ali é o seguinte, se houve imoralidade, se houve adultério propriamente consumado no sentido de se deitar com uma outra pessoa, então o casamento diante de Deus está sendo anulado e aí sim o divórcio é possível e é possível um novo casamento. Tá, Edson? Então esse é o ensinamento bíblico. Duas formas então, irmãos, guarda no teu coração. Alguém pode perguntar para você lá no teu trabalho, você é cristão, né? Você é crente, e lá na tua igreja permite o divórcio? Aí você vai dizer, não, Deus nunca criou o casamento para haver divórcio. Mas se acontecer, existem duas possibilidades, a imoralidade ou o cônjuge que não é cristão querendo se apartar. E nesse caso, Paulo vai dizer que se aparte, então, que nós não somos obrigados a viver debaixo de um jugo. Amém, irmãos? Pois não, pastor Jefferson. Isso tem que partir do não cristão. Do não cristão. Porque o cristão dizer, não quero mais ficar com o Isso. Isso, porque daí vai dizer assim, não, então eu vou ver se eu arrumo uma mulher crente agora, um homem crente. Não, tem que partir do cônjuge descrente, tá? Aí já ficou mais difícil, né? Porque muitos dos cônjuges descrentes dizem, não, eu vou continuar com você, né? E segue o barco. Alguns vão dizer que não pode. Até, deixa eu contar aqui, o irmão recebeu uma profecia de uma missionária um dia, e a missionária disse assim, servo meu, Deus vai preparar uma mulher para você crente. E aí o irmãozinho ficou mexido e foi conversar com o pastor, falou, pastor, a irmã missionária, ela profetizou que Deus vai preparar uma mulher crente para mim. E aí o pastor falou assim, sim, mas você é casado, né? Sim, pastor, mas minha esposa não é cristã. Ela não serve ao Senhor. Aí o pastor perguntou, mas ela consente em viver com você, mesmo sendo crente? Ele disse, sim, nós temos um casamento maravilhoso, temos filhos ali e tal, mas ela não é crente, né, pastor? O pastor falou assim, não, então o mandamento bíblico é permanência com ela. Vai orando para ver se Deus muda o coração dela e ela se entrega a Cristo. E o pastor disse assim, eu estou para dizer para você, querido, que essa missionária aí é a própria mulher que ela está profetizando que Deus vai preparar para você. Tá? Então é para a gente refletir que a palavra de Deus vai ser bem categórica. Deus nunca, a palavra de Deus diz assim que Deus odeia o divórcio, que Deus abomina o divórcio. Aí Jesus vai ser confrontado em Mateus 19, os estudiosos da lei querendo pegar Jesus em alguma coisa. Abra lá comigo, lá, Mateus 19. Irmão, se eu não conseguir terminar hoje aqui, nós continuamos na quarta-feira que vem, tá? Para nós ir com bastante calma, eu não quero apressar nisso aqui, eu quero que os irmãos compreendam, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, e se Jesus voltar, nós vamos aprender direto com ele lá, tá? Mas se ele não voltar, nós vamos continuar aprendendo aqui em nome de Jesus. Mateus 19, versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, esse experimentar aqui é provocando Jesus, e perguntaram, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta perspicaz, estão tentando alfinetar Jesus. Jesus diz assim,
Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Ó, Jesus estabelecendo que o casamento tem que ser heterossexual e monogâmico, né? Um homem e uma mulher. E ele diz: por esta causa deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí ele diz assim, porque Moisés, né, mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher. Eles estão querendo usar a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, dizendo que Moisés deu legalidade, dizendo que é possível repudiar a mulher. E Jesus vai dizer para eles assim, por causa da dureza do coração de vocês é que Moisés deu, né, essa possibilidade de vocês repudiarem a mulher. E olha o que ele segue dizendo. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus está dizendo assim? Porque o coração de vocês é duro e vocês não sabem perdoar, é por isso que vocês querem o divórcio. Mas o caminho deveria ser o caminho do perdão. É claro, irmãos, aqui que nós não estamos sendo pessoas que não estão refletindo no caso. O camarada foi e traiu aquela mulher e disse que se arrependeu, mas agora continua vivendo na prática do adultério. Aí não tem arrependimento sincero, aí não tem como viver junto. Mas se alguém, um homem, uma mulher que caiu, mas com a graça de Deus, foi perdoado por Deus, foi perdoado pelo cônjuge, agora vive uma vida na presença de Deus, tem que continuar junto. Se é possível perdoar, perdoa. E perdão, a palavra vai dizer que essa atitude de perdão é perdoar alguém que confessou e deixou. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessar o erro e abandonar o erro. Pois não, Evelyn? Caso de agressão. Caso de agressão, irmãos, é uma questão que, às vezes, você já deve ter visto muitas mulheres vivendo debaixo do jugo de um marido opressor e violento. E, às vezes, mulheres crentes dizendo assim, olha, não, mas eu não posso me separar dele, eu não posso me separar dela. Mas aí já envolve crime. E aí ele já está atentando contra a vida dessa esposa. Aí ele precisa ser denunciado para a polícia, né? E feita a denúncia da polícia, a justiça vai tomar as devidas proporções na questão dele. Aí vai da mulher analisar se esse período de reclusão desse homem fez com que ele mudasse a sua postura ou não. Mas nesse caso também há a realidade bíblica de que ela não está obrigada a viver com esse tipo de homem. Por quê? Porque ele não está cumprindo com os seus votos conjugais. Deus mandou a gente se casar para ficar se espancando dentro de casa? De forma nenhuma. Eu me lembro, irmãos, meu pai conta até hoje, que um determinado pastor dizia assim, irmão, naquele tempo o povo era meio chucrão, né? E dizia assim, irmão, se a tua esposa não quiser se submeter a você, às vezes não custa dar uns empurrãozinhos, viu? O que ele estava querendo dizer dos empurrãozinhos? Os irmãos sabem o que é um empurrãozinho. Ó, saiu até uma bolacha ali, ó. Esse tipo de atitude não é própria do casamento, isso já envolve crime, tá, Evelyn? Então, aí é a grande questão. Tá? Aqui o ensinamento bíblico vai dizer para nós que a postura dela tem que ficar sozinha, a partir daquele momento. Tá? Porque o marido está vivo. E aquele marido vivo é um impedimento para ela. O que ela pode fazer é orar para que Deus mude o coração dele e ele volte para se casar de novo. A única cláusula de novo casamento é a imoralidade sexual. Tá, irmão? Difícil essa situação, né? Então, como disse os discípulos para Jesus assim, eles vão dizer, se essa é a relação de um homem com uma mulher, então é melhor não se casar. Né? Pois não, Valquíria. Se ela pode casar na igreja? Se ela conheceu aquela pessoa fora da igreja e depois de receber a Cristo, para ela se batizar, primeiro que ela vai ter que casar no cartório. E esse já é um desafio, para que se esse homem tem compromisso sério com ela ou não. Porque tem uns que dizem assim, não, mas não vamos casar não, vamos continuar desse jeito aqui, amigado aqui, vamos ficar dessa forma. Se ela ficar nessa forma, ela tem duas escolhas, ou ela escolhe ficar com esse homem, amigada, ou ela escolhe abandonar esse homem para poder realmente ter um compromisso com Cristo e viver na presença de Deus. Mas daí não dá para casar de novo. Ah, sim. Ela pode casar, desde que seja, se for uma pessoa não crente, aí a recomendação é que não se case. Tá? É uma cristã, é um cristão que está vivendo na presença de Deus. Ah, conheci fulano. A primeira pergunta que o pastor vai fazer é crente? Não é, mas ele está vindo na igreja. Ai, Brasil, né? Aí é difícil, aí fica difícil. Irmão. Pois não, irmã, quem perguntou? Sobre a salvação do divorciado. Como é que fica? A salvação do divorciado? Irmã Ângela. Me preocupo porque o meu filho é divorciado e se casou de volta.
Uhum. O motivo da separação é a grande questão. Se houve imoralidade por parte dos cônjuges, então o novo casamento não há problema nenhum. A grande questão, a gente precisa ser bem consciente disso, da vida eterna, sim. A gente precisa ser consciente da seguinte questão: a ordenança bíblica é para que, se eu quero viver na presença de Deus, eu preciso me enquadrar na realidade da palavra do Senhor. Há uma compreensão aqui, irmãos, muito, muito interessante. Por exemplo, você teve um tipo de casamento antes da conversão e não se enquadra na realidade bíblica. Não se enquadra na realidade bíblica. Se você se converter, o entendimento de muitos pastores é que aquelas práticas antigas são esquecidas, e o que conta agora é a tua conduta depois da conversão. Tá? Então, não sei se é o caso dele ou não, mas teve uma vida de viver, casou e se separou, não foi por motivo de imoralidade, né? Se separou, e agora se converteu. O entendimento, geralmente, de muitos pastores é o que conta é a partir da conversão. Tá? Esse é o grande ponto. E se a partir da conversão eu estiver em desacordo com a palavra de Deus, aí, queridos, eu preciso ser bem sincero, segundo a palavra, está incoerente com a palavra de Deus e o caminho é a perdição eterna, mas eu posso julgar? A recomendação bíblica é que esteja de acordo com o padrão de Deus, porque nesse padrão de Deus recebe a bênção. Tá? Então, tem que ver se enquadra dentro disso ou não. É uma imoralidade que a separou e afastou, foi antes de receber a Cristo, porque antes de receber a Cristo você não tem consciência correta daquilo que Deus deseja ou não de você. Ainda que a sociedade sabe que era para ficar casado, né? Mas mesmo assim, eles vivem essa dissolução. Não saber a realidade, segundo a Bíblia. E a partir da conversão, então, é que começa a contar essa grande realidade. Tá? Pois não, Montano? Camarada casado no Paraguai. Olha, o casamento do Paraguai. Veio do Brasil. Chegou aqui no Brasil, a igreja, uma igreja aí, falou assim, ó, seguinte, vocês, aqui no Brasil, vocês são solteiros. Vocês têm que se casar para que a igreja possa receber você aqui. Uhum. Daí o camarada falou, daí entraram com um acordo lá, os dois, falou, não, nós somos solteiros, então cada um pro seu lado. Mas já tinha lá 3, 4 filhos. Não, totalmente errado, Daí, né? então o camarada ficou na igreja, casou com a mais novinha, e Deram. a mulher seguiu o caminho dela, foi para um mundão, casou com outro. Os irmãos entenderam aqui do Montone, né? Casamento do Paraguai, que não valia muita coisa, estão dizendo que... A realidade, como eu disse para os irmãos, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquela união foi aceita diante de Deus lá no Paraguai, mesmo sendo no Paraguai, foi aceita. E quando vem para cá, aquela união é mantida, porque ela foi colocada e ratificada diante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Tá? Aqui vamos finalizar, na próxima quarta-feira nós continuamos pensando a partir disso. Mas a grande questão é o seguinte, irmãos, quando um homem e uma mulher estão vivendo juntos, mesmo que eles estejam vivendo de maneira irregular, né, no sentido de não se casar de maneira formal, já está sendo tido diante de Deus como uma injunção carnal, eles já estão vivendo junto. Mas eles precisam, diante de Deus e diante dos homens, ratificar aquela aliança, né? E aí sim, então, vai ser reconhecido diante de Deus, diante dos homens. Mas Deus já leva em consideração. Então, eu vou ficar aqui, ali e acolá, né? Isso nós estamos falando fora da realidade da fé. Dentro da realidade da fé, inimaginável, né? Mas o casamento que deve ser levado em consideração é aquele que foi firmado, né? Um pacto de viver junto com aquela pessoa e ratificado diante de Deus e diante dos homens. Mas dessa forma aqui, a compreensão, a forma de lidar com o problema desses líderes é totalmente equivocada. Abriu brecha para aquelas pessoas viverem dentro de uma realidade de pecado. Irmãos, eu quero concluir da seguinte maneira. Jesus está dizendo que toda a intenção do coração, qualquer olhar de cobiça que um homem tem para uma mulher tem para um homem, já é estabelecido o adultério dentro do coração. Eu queria que você refletisse a respeito disso, que você pensasse a respeito disso, qual é a seriedade do nosso comprometimento com Deus. Irmãos, como eu disse desde o princípio, eu não estou falando com heróis ou heroínas aqui, eu estou falando com seres humanos, que enquanto vivemos neste mundo, nós teremos provações e seremos tentados.
Mas a graça de Deus é poderosa para nos sustentar e nos ajudar a manter o pacto que nós assumimos diante de Deus e diante dos homens dentro daquele relacionamento. Deus nunca desejou que um casamento fosse dissolvido em forma de divórcio. O desejo de Deus é que um casamento que foi colocado diante dele possa concluir-se até o final, à vontade do Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, que conversando e aconselhando muitas pessoas, a ilusão que se tem dentro da mente é dizer assim, meu casamento está ruim, eu vou trocar por essa pessoa para que meu casamento fique melhor. Quem te garante que vai ser melhor? Eu gosto muito do filme Prova de Fogo, e vocês sabem que ali tem um problema conjugal acontecendo, e a mulher está se sentindo atraída por um homem no trabalho, porque ela e o marido estão vivendo um desgaste emocional dentro de casa, estão se preparando para poder se separar, e ela conhece um homem no trabalho que fala aquilo que ela quer ouvir, ela se sente atraída por aquele homem por causa das suas palavras. E aí chega um momento que uma senhorinha crente vai conversar com ela naquela mesa, e é muito interessante isso que acontece, e a senhorinha está vendo que ela está andando com esse médico que não é o marido dela, e a senhorinha diz algo para ela muito interessante, ela diz assim, quem te garante que se esse médico está assediando e galanteando você enquanto você está casada, se você se decidir de ficar com ele, quem garante que ele não vai fazer a mesma coisa com você quando você estiver junto com ele? As pessoas acham que sair do relacionamento vai entrar num relacionamento melhor e dá uma tristeza. Tem gente que já viveu 30 anos de casado e agora diz, não, vou me separar desse velho. Não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher. Mas preste atenção e veja que essa pessoa já aprendeu muita coisa sobre você e você aprendeu sobre ela. É muito mais fácil pedir a graça de Deus e continuar esse relacionamento e receber a bênção do Senhor do que tentar uma aventura fora que nunca vai dar certo. Eu conheço gente que está tentando achar o casamento certo, e não se apruma de jeito nenhum, porque deveria ter buscado a graça de Deus naquele casamento, que Deus deu a bênção sobre ele. É isso que eu estou dizendo para você. Não permita que Satanás, de forma alguma, venha colocar caraminholas na tua mente, mas diga para Deus, Senhor, o Senhor ratificou o meu casamento recebeu da tua bênção e da tua graça, Senhor, guarda o meu coração, guarda os meus olhos. Nós vamos ver aqui na quarta-feira que vem que Jó vai dizer uma palavra muito interessante, ele diz, eu fiz um pacto com os meus olhos. O Jó está dizendo que ele fez um pacto com os olhos, para ele não desviar os seus olhos para aquilo que possa fazê-lo cair e tropeçar. Mas que a graça de Deus nos sustente a cada dia em nome de Jesus. Que os nossos casamentos sejam fortalecidos pela graça de Deus. Se tivermos desafios, que nós coloquemos para fora, compartilhemos a nossa dificuldade. Irmão e irmã, você está se sentindo tentado? Você está se sentindo muitas vezes seduzido para cair? Venha conversar. Venha conversar com o seu pastor, venha conversar com seus líderes, venha buscar ajuda. O que Satanás mais deseja e o que ele mais faz é deixar aquela pessoa sozinha e fazer ela ficar calada e ela ficar com aquele pecado ruindo dentro do coração dela até que ela venha e caia. A palavra de Deus diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para amparar, nós estamos aqui para orar com você, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é suficientemente gracioso para conceder bênção sobre você e sobre a tua casa. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé e vamos fazer uma oração? Na quarta-feira que vem nós continuamos meditando sobre esta palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nesta noite tivemos a oportunidade de meditar um pouquinho, Senhor, sobre a realidade do adultério, Senhor. De ver mais uma vez como o Senhor Jesus veio fazer, Senhor, um rastreamento do coração e dizer que o adultério, Senhor, já é considerado quando no coração nós estamos colocando os nossos olhos, quando nós estamos colocando o nosso coração, quando nós estamos apoiando, Senhor, os nossos sentimentos, quando nós estamos inclinando, Senhor, a nossa alma na direção do pecado, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é gracioso para nos ajudar e para nos sustentar, para ajudar cada marido, cada esposa, Senhor, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos seus lares, as famílias, Senhor, dos teus servos, sustentando estes corações. Pai, eu te peço, se algum relacionamento está desgastado, Senhor, se já não há prazer de se estar junto, não há diálogo mais, já não há momento de lazer, de prazer e de alegria, Senhor, que as nossas famílias possam receber graça da tua parte, que volte a existir prazer de estarmos juntos como família, que haja prazer neste cônjuge, Senhor, neste marido,
marido, nessa esposa, de poder viver juntos, Senhor, neste compromisso, que não é um compromisso, Senhor, simplesmente escrito no papel, mas é algo ratificado diante do Senhor, e aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós e sobre as nossas casas, Senhor, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos corações, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém?